O Bolsonaro está em pânico com pesquisas que mostram não só que ele tem um teto e ele não pode subir mais do que esse teto, mas também com pesquisas que mostram que os candidatos bolsonaristas a governos de estado não estão ganhando. Em estado nenhum tem bolsonarista ganhando, talvez só Paraná e Santa Catarina eles estejam com chance boa. No resto, os candidatos realmente que o Bolsonaro quer ou queria apoiar não vingaram. E o Bolsonaro começou a apoiar candidatos que estão mais lá na frente para ver se ele consegue palanques para 2022. Eu falei aqui há algum tempo, venho falando isso sempre, palanque é muito importante na campanha eleitoral. Muita gente que acaba sendo grata a um candidato a deputado, ou a um candidato a um deputado, ou a um prefeito, ou a um governador, quando ele está lá com um candidato à presidência, a pessoa pode acabar votando no candidato por conta do outro. E vice-versa. A troca de voto ocorre uma via de mão dupla. Tá, o Bolsonaro não conseguindo palanques bons em vários estados, ele tende a sofrer uma desidratação durante o período eleitoral. Por quê? Porque lá em 2018, o Bolsonaro tinha uma carta na manga que os outros não tinham. Ele era o único que sabia usar redes sociais. Eu falei isso aqui em 2019, 20, 21, 22. Eu falei pro pessoal do PT desde 2013. Eu falei, gente, aprendam a usar as redes sociais, isso vai decidir a eleição. Gente, esse pessoal que tem 14 anos hoje, em 2014, que é tudo bolsonarista, esse pessoal vai votar em 2018. Não tinham me escutado, mas depois escutaram. E agora, a esquerda também usa as redes sociais, não com o mesmo alcance do Bolsonaro, com o mesmo nível de profissionalismo que tem o Bolsonaro, mas usa. E o Bolsonaro não tem o amplo apoio, pelo menos por enquanto, da grande mídia, apesar de que a grande mídia está assim ensaiando para apoiá-lo. Mas aí o Bolsonaro sabe que ele vai precisar de palanques mais do que precisou em 2018. Em 2018 ele era um fenômeno, era uma coisa nova, tudo mais. Agora não. Pelo menos para os bolsonaristas ele era tudo isso, né? Para mim era só um bandido a mais. Pois bem, o Bolsonaro resolveu então fazer discursos para jogar no WhatsApp. Quais são os discursos novos do Bolsonaro? Ele sempre que vai num evento, ele faz discurso e agora ele deu para atacar Alexandre de Moraes e Fachin e ligar os dois ao Lula, falando que os dois são, assim, amigos do Lula, que se depender dos dois, o Lula vai ser o vencedor da eleição. Por quê? Porque ele já está preparando para lá em outubro, ele começar a ver, setembro, outubro, ele começar a veicular esses vídeos para falar, vai ter fraude, eu não vou perder não, vai ser fraude. É isso, essa é a estratégia do Bolsonaro. Eu vou te explicar aqui direitinho as últimas falas do Bolsonaro também. Ele não para de cometer crimes eleitorais. Se tiver a mínima vergonha na cara, o TSE vai caçar a candidatura do Bolsonaro, porque não tem como, é muito crime eleitoral. Mas antes de eu falar disso, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, não paga nada para se inscrever no Plantão Brasil, viu? É completamente gratuito a inscrição, se inscrever no canal. Então, olha, é um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão inscrever, só clica no botão e aí você tá fortalecendo a oposição a esses bandidos aí que estão acabando, estão saqueando o país, estão acabando com o país, eles querem se manter porque eles sabem que eles vão ser presos. Então, vamos aumentar a oposição a eles? Inscreva-se aqui e lá no primeiro comentário do vídeo, só de você descer até os comentários, tem um comentário fixado, que é um comentário feito por Plantão Brasil. Ali tem as minhas redes sociais todas, tem Pix, PicPay, para quem quiser ajudar com os carros de som e tudo mais. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro, as falas dele. Ó, as falas dele, dessa vez, não tem vídeo curto da fala dele, são vídeos de 2, 3 minutos para falar um negocinho assim. Então não vou te obrigar a ver bandido falando por 3 minutos. Vou comentar aqui o que falou o Bolsonaro. Ele começou falando sobre o Alexandre de Moraes. Ele começa já, pá, Alexandre de Moraes, né? E olha, num discurso de... Não foi nem discurso, foi num podcast. Ele estava num podcast dessa vez. Pela primeira vez alguém pôde fazer perguntas a ele. 2 bolsominions fazendo perguntas para o ídolo deles, que era o Bolsonaro. Tá, tudo chapa branca. Aí o Bolsonaro, eles levantam a bola e o Bolsonaro vai lá e fala, ó, o Alexandre de Moraes, ele quer que o Lula ganhe a eleição. O Lula, ele tá fazendo campanha antecipada. Aí ele começa a acusar o Lula de mandar as pessoas irem na casa dos deputados bolsonaristas para bater neles, para alguma coisa assim. O Lula falou, vamos conversar. Conversa, não falou nada de vamos lá bater, que isso é o que o bolsonarismo faz, né? Aí tá aí o Jean Willis, Marcos Atiburi, tá aí um monte de gente aí para provar de como eles vão na casa das pessoas. Eu mesmo, eu me esqueci de mim, para provar que esse é o modus operandi do bolsonarismo. Mas aí ele acusa o Lula disso, fala, o Alexandre não vai fazer nada, esse é um ato antidemocrático. Aí depois ele fala do aborto, fala que o Lula é assassino, não sei o quê, e xinga o Lula, e xinga o Alexandre de Moraes e conecta os dois. Faz algumas semanas, ele também falou, o Alexandre era secretário do Alckmin, tudo mais, aí, só que o Bolsonaro, ele tá um pouquinho menos tonto em uma coisa. Ele foi muito, mas assim, o Centrão bateu muito nele para que ele medisse algumas palavras. Ele não mede muito, continua cometendo crimes,
mas ele não xinga mais, não fala canalha e tudo mais, tá. Aí ele continuou falando, falou sobre a troca do presidente da Petrobras, falou que, assim, resumindo, o Bolsonaro disse que trocou o presidente da Petrobras para que o novo presidente use o marketing e blinde o governo da culpa do preço dos combustíveis, ou seja, a Petrobras vai ter que assumir a culpa do preço nos combustíveis com campanhas de marketing ou jogar a culpa em qualquer outro que não seja o Bolsonaro. É para isso, segundo ele, que ele mudou o comando, porque o general Lula e Silva não fazia isso. Silvio Luna, Luna e Silva, nome de bandido também, tanto faz. Ele não fazia isso. Então, o Bolsonaro, só que a gente sabe que ele quer fatiar mais rápido a Petrobras para entregar as refinarias que der para ele entregar até o final do ano. O pessoal do mercado financeiro, eu já falei aqui, os donos do Brasil, que são os multibilionários, já avisaram para o Bolsonaro. A gente quer a Petrobras, a gente quer os Correios, a gente quer o Serpro e o Dataprev. Essas são 4 estatais que eles querem, custe o que custar. Tá, aí o Bolsonaro fala disso e depois ele vai para o Fachin. O Bolsonaro disse que o Fachin, ele ajudou muito o Lula, que o Lula só está na campanha por causa do Fachin. O Fachin foi relator da Lava Jato. O Fachin teve várias decisões criminosas contra o Lula. O Lula não teria sido preso se não fosse a ação direta do ministro Edson Fachin. Aquele que 3 meses depois da Dilma indicá-lo para o STF, já tinha no Telegram, o Deltan Dallagnol foi lá e falou, tive uma conversa com o Fachin, novo ministro do STF, o Fachin é nosso. Quer dizer, o critério, é a coisa que eu quero que o Alckmin ensine o Lula, agora sendo vice do Lula. Ensina o Lula a escolher ministro do STF. Vai, Alckmin, que um indicado pelo Alckmin para o Temer, Alexandre de Moraes. Ele já fez mais do que todos os outros. O Lula acertou uma, em cheio, que foi o Lewandowski. Depois dessa, um erro pior que o outro. Então, ensina aí, Alckmin, que o Fachin, logo depois de indicado pela Dilma, traiu o Brasil inteiro, traiu a Constituição e começou a rasgar a Constituição para colocar o Lula preso, começou a validar o fato de que o Sérgio Moro retirava provas do processo. Vamos lembrar uma coisa, quando você retira provas que provam que o réu é inocente do processo, quando o juiz vai julgar, e o próprio juiz retirava, e o STF referendava, o Fachin no caso, porque ele era o relator, quando o juiz vai julgar, o juiz tem a desculpa para falar, mas não tem prova de que ele era inocente. Porque o próprio juiz tirou as provas do processo. Então isso era feito pelo Fachin contra o Lula, mas segundo o Bolsonaro, o Lula só está solto por causa do Fachin, porque o Lula já estava solto antes, né? O Fachin foi quem anulou primeiro as ações, porque o Fachin, ele tentou quem acompanha o Plantão Brasil há muito tempo lembra, o Fachin tentou fazer uma manobra para livrar a cara do Sérgio Moro. Qual era a manobra? A manobra era, o Fachin ia declarar que a vara de Curitiba, que era a vara do Sérgio Moro, não era a correta para aqueles casos. A própria Vaza Jato tinha mostrado que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol cometeram até crime e falsificaram, eles mentiram para a grande mídia, mentiram para o STF para dizer que aquele caso tinha a ver com a Petrobras, porque casos que não tinham a ver com a Petrobras iam para a Lava Jato de São Paulo, onde o Lula seria inocentado. Como os dois queriam ficar famosos e queriam dar o golpe na Dilma, porque eram todo um conluio com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, vamos lembrar muito bem disso, viu? Porque essa é a acusação que o Bolsonaro está fazendo e os bolsonaristas vão vir com essa acusação para cima da gente, viu? Como se fosse verdade absoluta. Então presta atenção. O Sérgio Moro puxou o processo para a vara de Curitiba para ele poder ser o juiz e o Dallagnol poder ser o procurador, para eles perseguirem o Lula. O Fachin foi lá e 6 anos depois disse, em 2021, um requerimento que o Lula tinha pedido no fim de 2014, no começo de 2021, 6 anos e meio, quase depois, ele diz, realmente, não devia estar na Lava Jato de Curitiba, olha só, nossa, que erro meu, Por quê? Porque o Fachin não queria o quê? Que no mês seguinte seria julgada a suspeição do Sérgio Moro, que é o processo que ia anular tudo, também contra o Lula, que estava nas mãos do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes estava aproveitando o melhor momento. O Gilmar Mendes ia colocar isso no pior momento possível para o Sérgio Moro. Então, a gente ia ter que esperar muito mais. O Fachin tentou adiantar aquilo para que isso não ocorresse muito perto da eleição. Eu falava aqui no Plantão Brasil, eu falava, calma, gente. Gilmar Mendes vai colocar esse julgamento, vai ferrar o Moro lá pro fim de 2021, quando tiver mais ou menos período eleitoral, quando o Moro começar a falar que quer ser candidato à presidência. Vai ferrar o Moro bem ferrado. O Fachin quis adiantar isso. Aí julgaram a suspeição do Moro. O STF, por 7-4, disse: o Sérgio Moro é um juiz ladrão. Eu posso falar, Sérgio Moro é um juiz ladrão. Não sou eu. STF disse. Só estou repetindo. Você também pode comentar aí, Sérgio Moro, juiz ladrão. Então o Bolsonaro foi lá e falou: olha, se depender do Fachin, o Lula será presidente, com todo respeito. Mas as ações dele fazem com que o Lula
pudesse concorrer à eleição. Ele não foi inocentado, então como é que ele pode concorrer? Tá aí, Bolsonaro, você vê o desespero dele nas palavras que ele fala, que ele diz, ele não foi inocentado, que ele está concorrendo, e o Bolsonaro mostra. Você vê, ó, não recomendo ninguém a ver bandido, mas põe só esse trecho, o Bolsonaro fala sobre o Fachin, põe no YouTube, você vai ver provavelmente vídeos curtinhos ali, de canal bolsonarista, vai dar audiência para esse pessoal, do Bolsonaro falando. E aí você vê, no semblante do Bolsonaro, dá pra ver, são trechos de 2 minutos e meio, 3 minutos, é muito pra mostrar aqui. Dá pra ver o Bolsonaro falando o quê? Ele fala, e você vê que ele tá irritado, que ele não queria o Lula na eleição. Você vê que ele tá, caramba, o Lula. E a grande mídia, eu lembro quando o Lula foi tornado elegível novamente, a grande mídia inventou, isso é inventado, é fake news mesmo, assim, fake news do nível bolsonarista. A grande mídia inventou que o Bolsonaro estava mais feliz com o Lula, porque aí ele poderia rivalizar e polarizar com o Lula. Quem acredita nisso, olha, só o pessoal lá da terceira via, os jornalistas antipetistas, que o Bolsonaro estava feliz que o Lula foi solto e foi tornado elegível novamente para polarizar. O Bolsonaro polarizou com o Haddad e ganhou, com o Lula ele teria perdido. O Bolsonaro adoraria que de novo não fosse o Lula, que o Lula fosse novamente censurado, proibido de dar entrevista, proibido de aparecer até nos santinhos da campanha, proibido de aparecer em campanha de TV, de rádio e tudo mais. O Bolsonaro adoraria, isso seria a coisa assim dos sonhos do Bolsonaro, que foi 2018. Que com o Lula, o Bolsonaro tá aí, as pesquisas mostrando que ele perde o pior. Esse desespero do Bolsonaro se dá por um motivo, pesquisas. O Bolsonaro fala, eu não acredito nas pesquisas, não acredito. De fato, toda eleição, perto da eleição, ele tem alguma carta na manga, mas vamos esperar, não sei se 2022 vai ter tanto poder ou não, mas sempre ele tem uma carta na manga para tentar virar o jogo na última hora. Essa estratégia da extrema-direita. Eles sempre usam isso. Tá, o Bolsonaro vê nas pesquisas o seguinte, ele só sobe até onde o Sérgio Moro tinha votos. Então, Bolsonaro em algumas pesquisas tinha 30, o Sérgio Moro tinha 7, o Bolsonaro, o teto dele é 37, mas ele não chega lá, ele chega a 36, 35, porque ele não pega todos os votos do Moro. O Sérgio Moro tinha 7%, entre 1 a 3% dos votos do Moro vão para brancos e nulos. Então a coisa não fica muito boa para o Bolsonaro, porque sem o Moro, indo mais esses aí para brancos e nulos, a chance do Lula ganhar no primeiro turno é maior. Para você ter ideia, saiu uma pesquisa só no estado de São Paulo, a XP e PESP, que mostrou primeiro que o candidato do Bolsonaro está em quarto, estacionado nas pesquisas. Segundo, que o candidato do Bolsonaro, mesmo se o Márcio França sair da disputa, o candidato do Bolsonaro ainda não vai para o segundo turno. O pior, não começou o período eleitoral e o candidato do Dória tem 600 prefeitos aliados. Quer dizer, vai ser muito difícil para o Bolsonaro ganhar de alguém que tem 600 prefeitos aliados e a máquina pública, que é o atual governador. Tá ruim em São Paulo. Aí no Rio de Janeiro a mesma coisa. Aí em vários outros estados a mesma coisa. No Nordeste um desastre total para o Bolsonaro. Aí sai a XP também mostrando em São Paulo, não para governador, mas para presidente, que sem o Sérgio Moro, mesmo assim o Lula está na frente do Bolsonaro e ganha no segundo turno com 11 pontos de vantagem. E em São Paulo, onde o Bolsonaro deu uma lavada no Haddad, ganhou com 70 a 30 praticamente. Em São Paulo, o Lula ganha do Bolsonaro no segundo turno. E aí faço o quê? Chegou no teto. O teto é o seguinte, a partir dali chega a rejeição do Bolsonaro. Qual é a rejeição ao Bolsonaro hoje? Mais ou menos 60%, 65%, depende das pesquisas. Então o Bolsonaro consegue chegar no teto ali de 35%, 40% dos votos. E em nenhuma simulação de segundo turno, contra ninguém, o Bolsonaro chegou a 40%. Ele chega no máximo a 37%, 38%. E acabou. Tá inelegível. Não se elege. Ele já está plantando as fake news que serão disseminadas a partir de agora, mas principalmente no momento da eleição. E, enquanto isso, os blogueiros, os youtubers bolsonaristas estão apagando vários vídeos. Quem quiser comentar aí que eu faça um vídeo sobre isso, mostrando. Vários youtubers bolsonaristas estão apagando centenas de vídeos em que eles atacavam a urna eletrônica. Por quê? Eles estão com medo de que o canal deles seja retirado do ar perto da eleição, porque eles vão disseminar fake news perto da eleição, aí vão ligar a máquina de fake news, não tá nem aí de ser desmonetizado ou não, aí vai ligar com tudo, fake news perto da eleição, então estejamos todos atentos. Ó, vou mostrar aqui o nosso carro de som, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Só ainda não, mas o povo não é bobo, não vai cair.
Tá aí um trecho, ó. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão de Seja Membro. E no primeiro comentário do Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais, falou!